Bom dia, irmãos. Eu desejo a toda a comunidade, amigos de Jesus, um excelente dia, um excelente domingo e que Deus realmente possa falar ao vosso coração nesse dia, nesta manhã, e que hoje seja realmente um dia em que nós possamos realmente glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu quero iniciar a mensagem de hoje lendo o versículo que se encontra em Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Jeremias descreve aqui nesses versículos, 5 versículos, que às vezes, irmãos, em meio a um deserto de desespero, de aflições, de desesperança, de incertezas, de dúvidas, e às vezes até de dificuldade, nós temos que lembrar que Deus é maravilhoso, que Deus sempre nos traz consolo e que as suas misericórdias são renovadas cada dia, cada manhã. Então, cada dia que nós temos a graça de Deus de podermos acordar e vivenciarmos mais um novo dia na nossa existência, na nossa vida desse mundo, nós temos que lembrar que as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas e nos dando oportunidades para sermos cada vez melhores do que nós já somos. Mas hoje, especialmente hoje, domingo, 31 de outubro, nós cristãos comemoramos, né, assim como principalmente a igreja da linha luterana, comemora o dia da Reforma Protestante. E é sobre isso, é sobre esse tema que eu gostaria de expor nesse dia, porque tem coisas importantes que aconteceram naquela reforma, que elas refletem até hoje nos nossos dias, e que nos permitiram ter acesso à palavra de Deus de uma forma ampla, de uma forma livre, e assim pudéssemos conhecer melhor sobre esse Deus tão misericordioso, tão bondoso, tão gracioso, que é o Deus que nós servimos. No dia 31 de outubro, segundo a Lei 13.246 de 2016, que é uma lei nossa, é comemorado o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Então, por essa lei, né, nossa, nós comemoraríamos hoje, dia 31 de outubro, o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. E, pela história, né, da Reforma, nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante. E, na verdade, a Reforma Protestante foi um movimento religioso que ele não só foi muito expressivo, mas ele trouxe grandes mudanças no aspecto religioso, principalmente em relação à Igreja Católica. E a história em si é muito longa, é muito extensa, e não vou adentrar em detalhes, mas eu vou resumir algumas coisas que são importantes e que servem para nós refletirmos nos dias de hoje. A história mostra que no ano de 1517, no dia 31 de outubro, um frade agostiniano chamado Martinho Lutero, que é o grande reformador, né, da história protestante, ele
afixou na igreja de Wittenberg, na Alemanha, né, 95 teses contra os dogmas papais, as imposições que a igreja colocava sobre a população, sobre o povo em geral. Principalmente o que culminou com a reforma foi quando um certo senhor chamado Tesel, né, enviado de Roma, ele chegou na cidade de Wittenberg, na Alemanha, para vender indulgências. E as indulgências nada mais eram do que um título que se vendia e você pagava caríssimo, e por esse título os seus pecados, né, o seu tempo no purgatório era ou totalmente eliminado, você não tinha que cumprir o tempo do purgatório, ou reduzido. E tudo isso, na verdade, era contrário às Escrituras. E Martinho Lutero, então, como grande estudioso, doutor da lei, ele afixa essas 95 teses na igreja, né, que ficava em Wittenberg, na Alemanha, e que eram, na verdade, teses contrariando aquilo que a igreja papal, né, impunha, né, como regra de fé, como regra de obediência, porque estavam contrariando a palavra de Deus. E dessas 95 teses, surgiram então o que nós chamamos de as 5 solas de Martinho Lutero. O que são as 5 solas de Martinho Lutero? Na verdade, é o resumo daquelas 95 teses que foram afixadas lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Muito bem. O que significa solo, né? Bom, solo ou solas significa, na verdade, é uma palavra do latim que significa unicamente ou somente. Então, resumindo, era assim: somente isso, somente aquilo, somente isso outro, unicamente. Então, a palavra sola significa unicamente. E as 5 solas de Lutero, ou seja, o resumo das 95 teses, podem ser resumidas assim, e que é muito conhecido da história, que ele resumiu como sola scriptura, ou somente a escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, só a fé, e soli Deo gloria, que é somente a Deus a glória. Muito bem, e eu quero comentar sobre cada uma dessas solas, porque elas têm um significado importante para nós cristãos, porque ela, além de combater, né, naquela época que Lutero as escreveu e as publicou lá no castelo, né, na porta da igreja, na Alemanha, elas realmente fizeram uma revolução na religião, tanto é que houve uma cisão. Segundo a história cristã, Lutero não pretendia uma cisão da igreja, mas pela dureza, pela imposição, pela questão política que os papas detinham ou vivenciavam, isso acabou rompendo, né, criando uma nova linha que depois, posteriormente, foi denominada a linha dos protestantes, e houve uma cisão na Igreja Católica. E, na verdade, essa cisão foi benéfica para o cristianismo, porque ela veio derrubar muitos dogmas, muitas ideias que eram totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus expõe ou ensina como regras de fé. E então eu quero comentar aqui sobre cada uma dessas solas. Vamos começar então pela sola scriptura, ou seja, somente a escritura. Por essa tese ou por esse princípio, Lutero diz o seguinte:
reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina, escrita única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser analisado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Perceba, irmãos, o que Lutero está dizendo aqui. Ele diz que a Escritura ela é inerrante, ou seja, a palavra escrita de Deus, ou seja, a nossa Bíblia, ela não contém erro. Ela é a palavra escrita de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus ditou cada linha, cada palavra, cada vírgula? Não, não é isso. Quer dizer que homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus escreveram as palavras que fazem parte da Bíblia. Então não é palavra por palavra, não existe, né, uma palavra poderosa. Muitas vezes eu vejo, hoje eu vou fazer uma oração poderosa. Não existe oração poderosa, oração forte. Oração é oração. O poder não emana da oração, o poder emana de Deus. Toda oração, por mais simples que seja, por mais imperfeita que seja, porque nós somos humanos, mas que seja sincera, ela é ouvida por Deus. E a resposta da oração vem de Deus. Portanto, toda resposta de oração é uma resposta poderosa, é uma resposta eficiente. Então, quando você ouvir falar assim, olha, venha no culto porque nós vamos ter uma oração, né, poderosa, uma oração forte, foge disso, porque isso aí não é bíblico. Oração é oração e a resposta de Deus sempre é poderosa. Mas por esse princípio, né, por essa regra sola escritura, Lutero queria dizer o seguinte, olha, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é única e suficiente. Ela não precisa de complementos, como fazem, por exemplo, os testemunhas de Jeová, que têm uma Bíblia produzida e adulterada, de certa forma, porque a tradução deles, tradução do Novo Mundo, ela não confere muitas vezes alguns textos com os textos originais gregos e hebraicos, ou como os mormons, que além da Bíblia, eles têm outros livros, pérolas de grande valor, e outros livros que vêm complementar a Escritura. Isso não é cristianismo, isso não é religião, isso aí são doutrinas, isso aí são seitas, foge delas, porque Lutero deixou muito bem claro, e a palavra de Deus realmente confirma isso. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra escrita, ela é única e ela é suficiente para convencer o homem do seu estado de pecaminosidade, de afastamento, de distanciamento de Deus. E quem convence não é o homem, porque na época de Lutero, ensinava-se que, além da Bíblia, outros livros, outros dogmas, e até mesmo os santos, começando aí por Maria e os profetas, e os discípulos, né, que se tornaram apóstolos, e o Papa, eles complementavam, né, o poder da Escritura para o convencimento do homem. Mas veja, isso não é bíblico. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Portanto, estamos aqui diante do que Lutero realmente define como um princípio, né, da reforma protestante. Sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Ela é capaz
de levar o homem, conduzir o homem aos pés de Cristo. Somente a Escritura é capaz de mostrar, de revelar ao homem o seu estado, a sua natureza pecaminosa, decaída, corrompida, de afastamento de Deus. E que só por intermédio de Cristo, o Senhor Jesus, que morreu na cruz, que deu a sua vida voluntariamente. Cuidado, porque existe um hino aí, um corinho que se canta muito, falando que Jesus foi Marte da paz. Jesus nunca foi Marte, né? Marte foi Tiradentes, o nosso herói nacional, né? Que foi enforcado e depois foi esquartejado, né? Não foi crucificado, como disse o ilustríssimo cidadão Lula, né? Precisava estudar um pouquinho mais. Mas veja bem, vamos voltar ao que interessa. Jesus nunca foi Marte. Jesus é o nosso Senhor. Ele morreu na cruz. Ele é o Messias prometido. Ele foi o Messias prometido. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, para que, por meio do seu sacrifício, do seu sangue, da sua vida dada voluntariamente, por mim e por você, pelo meu pecado, pelo seu pecado, nós pudéssemos ter a justificação perante Deus, a purificação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, o cancelamento da nossa dívida. Porque diz a palavra de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos estão destituídos, afastados da glória de Deus. Mas diz a palavra de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, somente Cristo, irmão, somente Cristo. Cristo é o alvo, Cristo é o objetivo da palavra de Deus. Ele é o meio, o único meio vicário que nós podemos nos recorrer para a salvação eterna. Não há outro meio. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por meio de mim, senão através de mim. Ou seja, somente por Cristo. Muito bem. Então nós vimos, a Escritura, ela é a base da nossa fé cristã. A Escritura é a base daquilo que nós cremos. Por isso que nós sempre insistimos na igreja. Estude, leia a palavra de Deus. Leia todos os dias. Medite nela cada momento que você puder. Porque a palavra escrita de Deus é o nosso manual, é o nosso guia. É o meio pelo qual nós podemos conhecer a vontade de Deus, conhecer quem é Deus, e saber o que Deus realmente deseja e espera de nós. São somente as Escrituras. O segundo solo é solo Cristo. Diz aqui, então, o resumo desse sola. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Então, Lutero reafirma que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora de Cristo. Irmãos, é o que eu acabei de dizer. Somente por meio de Jesus. Não há outro caminho. Há muitas teorias, há muitas seitas, há muita discussão, há muitas religiões que ensinam e pregam o contrário. Mas segundo a Escritura, que é a regra da nossa fé, ela nos afirma, ela nos garante que somente por meio de Jesus podemos alcançar a salvação
e chegarmos ao reino do Pai eterno. Não há outro meio, não há outro caminho. E qualquer ensinamento fora do que estabelece a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, eu digo para vocês como Paulo disse, seja considerado anátema. Paulo disse, certa ocasião, ainda que um anjo do céu desça e vos pregue outro evangelho, que não aquele que eu tenho vos ensinado, considere isso como anátema, ou seja, maldição, maldito, não procede de Deus. Amém? Então, só da Escritura, solos Cristo, somente Cristo, irmãos. Cristo é o único meio de chegarmos a Deus. A segunda sola, ele diz assim, sola gratia. Muito bem. O que diz esse princípio? Diz assim, reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. Glória a Deus. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas, por si só, não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Muito bem, veja, reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. Irmãos, o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz, pela graça sois salvos, mediante ou por meio da fé. Isso não procede de vós ou não vem de vós, mas é dom, dádiva, presente, graça de Deus. Então, a salvação é de graça. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que você não precisa fazer nenhum sacrifício humano, porque isso não tem valor. Porque nós somos salvos pela graça. E não é o que nós fazemos, mas é o que Cristo fez por nós. Então, irmãos, se você pegar toda a sua obra, eu digo obra assim, tudo aquilo que você fez de bom na sua existência até agora, todas as boas obras, todo o bem que você fez a alguém, ao animal, à natureza, enfim, tudo que você tenha feito de bom na sua existência, nada disso, irmãos, significa meio para a salvação, porque a salvação não se adquire com sacrifícios, com obras, mas ela é dada gratuitamente pela graça de Deus, ou seja, é uma dádiva, não é um presente. Agora, o que eu estou dizendo? Eu estou negando que as boas obras não valem nada? Pelo contrário, eu estou dizendo o seguinte, que as boas obras como meio para alcançar a salvação não valem nada. Mas as boas obras, todo o bem que nós fazemos, a quem quer que seja, isso tem grande valor. Porque a Bíblia diz que todas as nossas obras, tudo aquilo que fizemos ou faremos, passará pelo fogo. Ou seja, somente sobrará aquilo que é bom. E Deus nos recompensará com galardão pelas nossas boas obras. Então, não estou dizendo que você não deva praticar ou fazer boas obras. Pelo contrário, esforce-se cada dia mais, empenhe-se cada dia mais para ser um exemplo para todos, assim como Cristo foi, assim como os grandes apóstolos foram. Seja um bom exemplo, seja um realizador de benfeitorias para as pessoas, ajude a quem pode, ajude o seu inimigo, principalmente os seus inimigos. Ore por eles. Se eles pedirem alguma coisa e tiver ao seu alcance, auxilie-os. Porque, irmãos, você está acumulando tesouros para a eternidade. Mas
Não utilize isso pensando que fazendo coisas boas você alcançará ou fará uma troca com Deus. Deus não faz troca com ninguém. Deus não precisa de nós, essa é a grande verdade. Deus não precisa de nada do que nós temos, porque nós não temos nada, tudo pertence a Deus. Ele é o Criador de todas as coisas e todas as coisas são deles. Mas Deus ama o justo. Deus ama aquele que faz o bem. Deus sempre está próximo de um coração contrito, abatido, sincero, verdadeiro. Deus habita num coração puro. Por isso, irmãos, se esforce para ser santo, para ser perfeito, para ser a imagem do Cristo. Ele é o nosso modelo. Paulo não é o nosso modelo porque Paulo tinha falhas. Os apóstolos tinham suas deficiências, suas limitações humanas. Mas o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser o modelo para todo cristão. Muito bem. Lutero ainda continua. Então, a próxima sola é sola fide. O que é isso? Só a fé. Eu percebi que nas mensagens desse mês, muita coisa do que foi falado, né, parte dos estudos dos sermões, se encaixam aqui. A mensagem mesmo do domingo passado do missionário Ripari, ele fala sobre confiar em Deus, acreditar, esperar em Deus. E é sobre isso que Lutero então escreve, né? Sola fide. Ele diz aqui: reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, só a fé, possa ser reconhecida como igreja legítima. Então, Paulo, mais uma vez, dá uma estocada aqui na doutrina, dizendo, olha, a fé, ela é única. O justo viverá pela fé. Irmãos, o que é fé? Existe um monte de coisas. Você lê Hebreus, vai falar que a fé é a prova das coisas que não se veem, né? A certeza das coisas que se esperam. Mas fé, simplificando, nada mais é, irmãos, do que crer. Nós temos que crer no Senhor. Nós temos que crer na sua obra. Nós temos que crer no que Ele fez por nós. Nós temos que crer nas suas palavras. Nós temos que acreditar que as promessas feitas no Antigo Testamento para os judeus, para os israelitas, também pertence a nós. Porque a palavra de Deus que diz que Deus, os descendentes verdadeiros de Abraão, são aqueles descendentes da fé, e não somente da carne, herança genética, hereditária. Não, os descendentes de Abraão, né, os filhos de Abraão, os herdeiros de Deus com Cristo, são aqueles que foram nascidos de novo, ou seja, são os filhos da fé. Então, se você crê, e é por isso que a Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Nós temos que crer que Deus preparou esse sacrifício, esse meio, e que por esse meio Ele nos resgatou, Ele nos justificou, Ele nos perdoou, para que nós possamos alcançar a salvação. E é exatamente isso que Lutero fala. Sola fide, somente a fé. Pela fé, irmãos. Né? A fé, né, é aquilo que faz realmente com que o justo viva, com que o justo realmente alcance aquilo que Deus tem para ele. A salvação deve ser recebida pela fé. Então, quando nós cremos e recebemos pela fé, a graça de Deus opera em nós esse querer, esse aceitar, esse reconhecer da obra
vicária de Cristo sobre as nossas vidas. E assim, irmãos, condenados outrora à morte eterna, agora fomos resgatados pela morte de Cristo, pelo seu sangue que foi derramado na cruz, que significa que a sua morte foi entregue para que eu e você possamos desfrutar, talvez não agora, mas desejar experimentar a transformação que Deus faz na mente e no coração daqueles que o aceitam e creem nele. E no futuro, na eternidade, vivenciar tudo aquilo que Deus tem prometido para nós, que a nossa mente limitada não é capaz de imaginar, nem de delimitar, de mensurar o universo de coisas que Deus tem preparado para nós. Por isso, irmãos, que nós temos que nos alegrarmos, porque todas as coisas, como diz Paulo em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, sola fide, somente a fé, irmãos, nada mais. Você não precisa de mais nada para complementar, a salvação através de Cristo. É fé, creia. Não precisa fazer promessa, não precisa cumprir, fazer sacrifício, nada. É fé, somente a fé. E aí, por final, ele diz aqui, só lhe deu glória, somente, ou seja, glória a Deus. Ele escreve, reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Irmãos, parece que as igrejas de hoje estão totalmente fora disso aqui. Já perceberam que as pessoas querem glorificar a Deus nos cultos? Existe tanto entretenimento que às vezes quando você assiste o culto e sai e fala assim, mas o que foi falado mesmo sobre Deus ou sobre as Escrituras? Nada. Fala-se de tudo. Cria-se coisas, espetáculos. São tantos entretenimentos que não aprendemos nada de útil. Não saímos. Nós entramos vazios e saímos mais vazios ainda. Em muitas igrejas. As pessoas tentam atrair outras pessoas com espetáculos, com entretenimentos. E não é isso. Os cultos servem para nós nos reunirmos, para compartilharmos as nossas experiências obtidas pela fé em Cristo. E serve para que nós possamos ouvir a palavra escrita de Deus sendo pronunciada, sendo interpretada à luz da própria palavra e revelada por meio do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos compreender melhor qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E se nós estivermos em falta com Deus, diante dessa palavra que é pronunciada, que é ensinada, nos adequarmos a ela, corrigirmos os nossos erros, as nossas falhas, pedirmos perdão a Deus pelos nossos erros ou pecados e consertarmos a nossa conduta e nos santificarmos. É isso que ele está dizendo aqui. Devemos glorificar a Deus com a nossa vida. Devemos dar glória somente a Deus. Toda glória pertence a Deus. E nós vemos que tem muitas pessoas que gostam, de se ostentar. Usam ternos caríssimos, relógios,
dourados, às vezes até de ouro, Rolex, né? Um relógio caríssimo. Tem Rolex aí que custa mais caro que uma casa, mais caro que um carro de luxo. Ostentação. Você vê os líderes religiosos de hoje, eles têm os anéis no dedo que parece pulseira. Eu falo, mas aquilo não é anel, aquilo ali é um escudo. Ele põe um escudo no dedo de ouro para mostrar o quê? Para mostrar que ele tem dinheiro, que ele é rico, que ele é próspero. Irmão, se isso for prosperidade, que Deus me ajude, eu quero ficar longe disso. Prosperidade, irmãos, não é ostentação. Prosperidade não ter boa casa, ter bom carro. Nada disso é prosperidade, irmãos. Prosperidade é você estar bem com Deus. Prosperidade é você ter salvação. Porque, irmãos, você pode conquistar o mundo. Você pode ser o homem ou a mulher mais rica deste mundo. Sabe? Quando você morrer, vai ficar tudo aí. E os herdeiros vão brigar, né? Por aquilo que você deixar. Então, veja. Não vamos levar nada para o túmulo, para onde iremos no futuro, né? Do pó viemos, diz a palavra de Deus, e ao pó tornaremos. Irmãos, pense, analise o que é que a palavra de Deus nos ensina, né? Não é ter, a vida do cristão não constitui em ter, mas em ser. É aquilo que você é diante do Senhor que vai fazer a diferença na eternidade. Não é aquilo que você tem. Você não precisa ter muita coisa. Porque se você pensar bem, nós somos prósperos em todos os aspectos da nossa vida. Irmão, você pode estar morando debaixo da ponte, mas se você tem vida, e se você é um servo, um cristão, um crente em Jesus e tem salvação, você é o homem mais rico dessa terra. Porque a riqueza desse mundo não vale nada diante da salvação que Deus nos oferece gratuitamente. Toda a honra, toda a glória a Deus. Ele diz aqui também, né? Se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho, irmãos, isso, né, não é bíblico. Por isso que diz, nós negamos isso, não aceitamos esse tipo de coisa. Eu conheço pastores, aliás, tem um pastor que eu conheço que me decepcionou muito no passado, porque diversas vezes eu tentei conversar com ele, mas não consegui. Sempre tinha uma barreira, alguém intermediário, que não pode, ele tem que marcar a reunião. Qual que é o assunto? Era um assunto pessoal que eu queria tratar pessoalmente, mas não consegui. Mas eu descobri, irmãos, que quando o homem ele se torna inalcançável, inatingível, então ele já chegou a um ponto em que ele não merece mais a nossa confiança. E Deus sempre está ali, irmãos, de ouvidos abertos para as nossas súplicas, para as nossas orações. Deus sempre nos ouve, Deus sempre nos assiste, Deus nunca se afastou de nós. E segundo a sola Escritura, ou seja, segundo a Escritura Sagrada, quando nós estamos no pecado, esse pecado nos afasta de Deus. Deus nunca se afasta de nós, mas nós, com o nosso pecado, nos afastamos de Deus, nos distanciamos de Deus. E esse distanciamento, irmãos, segundo a palavra de Deus, vai causando um cauterizamento na nossa consciência. Aquilo que era pecado deixa de ser pecado, passa a parecer uma coisa normal, natural. Como diz Paulo em Romanos, né? Os homens trouxeram sobre si a condenação que mereciam, porque homens se inflamando com homens, mulheres se inflamando com mulheres, mudando, alterando, né? Corrompendo a natureza natural das coisas.
E vem as consequências. Surgem doenças próprias, né? As DSS, né? Doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, né? Surgem doenças, surgem tantas outras coisas. Mas a palavra de Deus é muito clara. Não faça isso. Eu gosto muito daquele texto de Deuteronômio 28. Fala, olha, se você fizer isso, você será bem nisso, no campo, em casa, em tudo que você fizer. Mas quando você desobedece e deixa de obedecer a Deus, você colhe também os frutos. Aquilo que plantamos, colhemos. Se você plantar goiaba, com certeza, irmãos, e cuidar da goiabeira, na próxima colheita você comerá goiaba. Você não vai poder colher limão e nem desfrutar do limão, porque você plantou goiaba. Agora, se você quiser uma boa limonada, plante a goiabeira e plante também o limoeiro. É isso, irmãos, é uma coisa óbvia, né? É simples assim. Plantamos o bem e colheremos o bem de Deus. Plantamos o mal e colheremos o mal que plantamos, não de Deus, porque Deus não nos traz o mal, né? Mas as consequências do que plantamos virá. Resumindo aqui, irmãos, e eu vou encerrar, essas 5 solas da Reforma Protestante, na verdade, elas são uma base da Reforma. E nós devemos, irmão, nos voltar a essas solas ou esses pilares, 5 pilares da Reforma, e repensar se nós estamos vivendo um cristianismo centrado nas Escrituras, na Palavra de Deus e naquilo que a Palavra de Deus nos revela. A exemplo, irmãos, da santificação que nós temos que cultivar, praticar todos os dias da nossa vida, assim também nós temos que aplicar esses princípios ou esses pilares à nossa vida, à nossa igreja, para que cada dia mais nós possamos nos aproximar de Deus e sermos aprovados por Ele. Não para obtermos salvação, porque a salvação é aquilo que eu acabei de falar. É pela graça, é pela fé. É só crer e aceitar. Mas os outros pilares servem para nós nos direcionarmos, ou seja, vamos ler as Escrituras, vamos aplicá-la à nossa vida, vamos nos deter a ela e torná-la como regra da nossa fé. E toda a honra e toda a glória seja dada ao único, ao verdadeiro, ao Deus eterno, Criador de todas as coisas, ao seu Filho, Jesus, chamado o Cristo, e ao Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A Ele toda a glória para todo sempre. Amém. Deus abençoe o seu domingo, a sua vida, e não comemore Halloween. Comemore o dia da Reforma Protestante e medite nas 5 solas da Reforma de Lutero. Deus abençoe a sua vida. Amém.